Convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 4, e nós vamos ler a partir do versículo de número 12, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, lemos a partir do versículo de número 12, 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 12, que diz assim, 1 Timóteo 4, a partir do 12: Ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nessas coisas, dessa forma salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Senhor, obrigado por esta noite. Mais uma vez o Senhor permite estarmos aqui na Tua presença, sabendo que o Senhor nos contempla, que o Senhor conhece o que se passa conosco e sabe melhor do que ninguém o que precisamos nesta noite. Pedimos então a ministração do Teu Espírito para a Tua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Ninguém menospreze tua mocidade. Esse é o slogan, é o motto, o lema da nossa juventude aqui, da nossa igreja, baseado neste texto de Paulo a Timóteo, especialmente o verso de número 12, ninguém te menospreze por seres jovem. E é verdade sim que é possível menosprezar alguém por ser jovem. É possível subestimar alguém por ser jovem. Isso acontece, por exemplo, com médicos muito jovens. A pessoa vai a uma consulta, chega lá, um jovem. E aí quando a pessoa sai da consulta, sai dizendo assim, gostaria de ter sido atendido por um médico mais experiente. Isso acontece com pastores. Já ouvi uma pessoa dizendo que teria muitas dificuldades com um pastor muito jovem. Eu me lembro uma vez que meu pastor me ligou, eu era ainda um seminarista, e muito jovem, e ele me pediu para que eu fosse pregar em uma das nossas congregações, e um diácono ia me pegar no metrô, ia comigo, e nós chegamos então àquela congregação, e aí quando a pessoa foi chamar o pregador, ficava olhando para o diácono, não para mim. E aí foi uma surpresa quando era eu, porque era eu que ia pregar, porque ela esperava o mais velho. Agora, no caso aqui do Timóteo, ele nem era assim tão jovem como a gente pode pensar. Porque na antiguidade, um homem entre os seus 30 e 40 anos poderia ainda ser considerado um jovem.
E num tempo em que as sinagogas, as igrejas eram lideradas por anciãos, de fato, Timóteo, que deveria estar aqui com 35, alguns chegam a dizer talvez 38, porque quando Paulo o chama para ser um dos seus cooperadores, Timóteo deveria estar com 25 anos. E agora aqui Paulo, já praticamente no final do seu ministério, 62, 63, depois de Cristo, o Timóteo já deve estar assim com uns 35. Muito assim, improvável, talvez 38. Um jovem, dada a idade da liderança da igreja onde ele estava, a igreja de Éfeso. Timóteo não era assim bem um pastor. Timóteo era um superintendente apostólico. O Paulo tinha uma equipe que trabalhava com ele, e de quando em vez ele enviava um membro dessa sua equipe, um superintendente apostólico, para ir a uma igreja que ele tinha fundado. Timóteo já tinha sido enviado, por exemplo, ou ainda ia ser enviado para a igreja de Corinto. Mas aqui ele está na igreja de Éfeso, uma igreja forte, uma igreja de gente experiente, e é por isso que uma igreja de gente, inclusive, exigente. E é por isso, então, que Paulo, sabendo da juventude de Timóteo, Paulo sabendo da personalidade de Timóteo, Paulo sabendo do perfil da igreja de Éfeso, escreve, verso 12, ninguém, mas ninguém, te menospreze por seres jovem. E como essa carta, sabemos, era para ser lida para toda a igreja, Paulo escreve isso para falar à igreja, como quem dissesse, não o despreze apenas pelo fato de ser um jovem. Isso não é motivo para desprezo. Agora, ele não escreve apenas num tom apologético, defendendo a juventude, mas é também uma advertência, uma exortação ao próprio Timóteo, como que se esse Paulo, num tom paterno, para com o seu filho na fé, dissesse assim, olha Timóteo, o fato de você ser jovem, não é um motivo para que te desprezem, mas tome muito cuidado para não dar motivo. Que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, mas faça por onde. Que ninguém te desrespeite só porque você é anos mais novo, mas faça a sua parte, não dê motivos. E é por isso que o Paulo vai escrever então algumas recomendações a Timóteo. Recomendações estas que servem também para nós, independentemente da fase da vida que estamos, sejamos jovens, sejamos maduros, sejamos de meia idade, porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso proveito. Então é para nós também. Quais seriam estas recomendações que Paulo faz a Timóteo, que servem também para nós, a fim de que não sejamos desprezados? Pelo menos não por motivos justos. Quais seriam estas recomendações para mim e para você? Uma delas é: tenha uma postura coerente.
tenha uma postura coerente com a fé que você professa. Isso não apenas num ambiente eclesiástico como este, mas também nos mais desafiadores. Eu me lembro uma vez, na minha infância, minha mãe tinha acabado de tirar carta. Era uma motorista ainda um tanto quanto inexperiente. Mas a gente estava andando assim, numa rua de bairro. Numa rua assim, extremamente tranquila. Quando de repente passa do lado um carro buzinando, o motorista esbravejando xingamentos, com um rosto assim, praticamente desfigurado, de tamanha era a ira, e para a nossa surpresa, era um diácono da nossa igreja. Era um diácono da nossa igreja. Então, você imagine o respeito ao qual fomos inspirados. Porque não é uma questão de moralismo, é uma questão de coerência. Há posições que exigem algumas posturas, senão cai em descrédito. É por isso que o Paulo vai dizer, olha, você tem uma posição aí, Timóteo. Se dê ao respeito. Porque a sua posição exige não só a sua posição, mas a posição de cristão, de cidadão do reino. Ele então vai dizer, olha, ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis. Cuidado o que você fala. Tenha cuidado para ser exemplo na palavra. Tenha cuidado para ser exemplo no comportamento. Tem comportamentos que não cabem mais. Tende cuidado para ser exemplo no amor, na fé e na pureza. E a ideia aqui, que é um processo. Ele está dizendo, Timóteo, se torne exemplo, referência. Esse é o alvo. E é claro que num processo, há acertos e erros, há erros e acertos, porque alguém poderia dizer, e com razão, mas pastor, ninguém é perfeito. Verdade, ninguém é perfeito. Nós estamos a caminho de sermos como Cristo, e nesse caminhar vamos errar sim, mas quando a Bíblia diz, sejam irrepreensíveis, e isso eu aprendi com o pastor Salvador Soler. Quando a Bíblia nos diz, sejam irrepreensíveis, ela não está esperando que a gente não erre mais, mas ela espera que a gente não viva mais no erro, e que a gente sempre tome a posição de fazer o que é certo, mesmo quando erramos. O que é certo fazer quando erramos? O que é certo fazer quando erramos? Reconhecer o erro, assumir o erro, confessar o erro, abandonar o erro e, se possível, reparar o erro. Essas coisas todo mundo respeita. Se no domingo aquele diácono chegasse e dissesse, me perdoe,
eu errei. A gente diria, todo mundo erra. Mas continuar naquela posição imponente de líder de igreja é muito difícil aceitar. Por isso que Provérbios 28:13 vai dizer: quem encobre, faz de conta que nada aconteceu, como se nada tivesse acontecido. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará a misericórdia. Então, meu irmão, você vai errar muito ainda, mas quando você errar, vai lá e reconheça o seu erro, peça perdão e mude, em nome de Jesus. Mas o Paulo vai fazer uma outra recomendação. Olha, Timóteo, você é jovem, isso não é motivo para que te despreza. Então assuma uma postura coerente. Tem coisas que já não dá mais. Agora, uma segunda recomendação: desenvolvimento contínuo daquilo que você recebeu de Deus, para que todos vejam que você está progredindo, que você não está parado, você leva a sério o que você faz, e você está procurando melhorar no que você faz, porque ainda que você esteja cometendo ainda alguns erros, alguns lábios, até por inexperiência, mas as pessoas vão reconhecer, mas ele está se esforçando, veja, hoje ele já fez melhor, e isso vai gerar respeito, porque ninguém está esperando que você seja perfeito, mas que você mostre que você quer melhorar, que você quer mudar, que você quer fazer melhor, isso gera respeito. Então ele vai dizer, versículo 14, não deixes de desenvolver o dom, a capacidade, o carisma, a graça, a dádiva que há em ti. E o Paulo vai dizer que essa graça, o Timóteo recebeu, sabe quando? Na ordenação. Ele vai dizer assim, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Então tem coisas que a gente acha que é só ritual, que é só protocolo, não. O Paulo está dizendo, olha Timóteo, aquele dia, naquele culto, quando você foi anunciado que você ia ser superintendente apostólico, cumprindo função de liderança nessa igreja, quando estenderam as mãos para você, Deus derramou uma graça sobre você. Deus derramou uma unção sobre você, uma autoridade sobre você, uma capacidade espiritual, um carisma, que te capacita a realizar a sua função. Mas não deixe isso morto, não deixe isso enterrado, trabalhe isso, desenvolva. Porque essas capacidades que Deus nos dá para realizarmos as tarefas que Ele nos confia, pode ter certeza, Deus não nos dá uma tarefa para a qual Ele não nos capacite. No momento em que recebemos algo e nos colocamos de joelho diante de Deus, Deus derrama sobre nós uma graça, uma porção do seu poder, para que você faça aquilo que Ele te chamou para fazer no poder dEle. E esse poder é manifesto, esse poder é visível, Deus se manifesta, porque é como se Ele estivesse corroborando, eu te enviei, eu estou com você, e sou eu que faço por meio de você. E todo mundo percebe, porque a igreja tem discernimento espiritual. Deus deu discernimento. Então Paulo está dizendo, já está aí sobre você, Timóteo. Agora faz com zelo, faz com amor, se esforce, trabalhe, porque Deus vai ser com você. E nós podemos acrescentar aqui os dons naturais também, porque estes também vêm de Deus. O Tiago vai dizer que todo dom perfeito, toda boa dádiva, desce do Pai das luzes, em quem não há variação, o Pai dos Espíritos. Agora, essas capacidades,
são como matéria bruta, são como pedras que precisamos lapidar, precisamos trabalhar nelas, precisamos burilá-las, para que elas se desenvolvam e sejam-nos ferramentas para o nosso servir, para o nosso trabalho, para o ministério que Ele nos confiou. Até porque, irmãos, tudo que a gente deixa encostado, tudo que a gente deixa parado, enferruja, se deteriora, se degenera, desvaloriza. Você lembra a parábola dos talentos? Quando o Senhor, após ter confiado talentos, que eram quantias financeiras, aos seus servos, eles deveriam administrar os bens do seu Senhor enquanto ele fazia uma viagem, e depois de um tempo esse Senhor volta e os servos precisam prestar contas daquilo que receberam do seu Senhor, da sua administração. Então vem um e diz: o Senhor me deu 5, eu te devolvo 10. O Senhor me deu 2, eu trabalhei, administrei, rendeu, eu te devolvo 4. E esses servos recebem o elogio do seu Senhor: servo bom e fiel, entra para a alegria do seu Senhor, vocês foram fiéis. Aí chega aquele que recebeu apenas 1, mas enterrou e vem: olha, Senhor, eu não fiz render, mas também não perdi, está aqui o que o Senhor me deu, como o Senhor me deu. E é interessante que o Senhor o chama de que? Servo mau e negligente. Mas Ele não chama apenas esse servo de servo mau e negligente. Ele vai dizer uma coisa que às vezes a gente passa desapercebido. Ele vai dizer assim: deveria então entregar meu dinheiro aos banqueiros, para que ao voltar eu tivesse recebido com juros. Ou seja, é muito possível que aquele servo pensasse que estava entregando o valor que tinha recebido, mas por ter deixado parado, desvalorizou. Era melhor ter deixado parado, mas no banco, para ir corrigindo. Mas não, nem isso. Nem isso. Então estava entregando não algo conforme tinha recebido, mas pior, menor, desvalorizado. Talvez você já tenha ouvido uma história famosa, mas talvez não, então eu vou contar para você. De um mendigo conhecido de uma praça, que vivia com uma mochila nas costas, até que um dia ele morreu. Aí de manhã foi aquele alvoroço: o mendigo morreu, o mendigo da praça. E aí juntou aquelas pessoas ao redor do mendigo. Alguém conhece aí um familiar dele? Ninguém conhecia ninguém. Bom, talvez tenha algum documento aí nessa mochila. Mas a gente vai mexer na mochila, está morto, aí a gente precisa achar alguém. Aí abriram a mochila, a única coisa que tinha na mochila era um pedaço de carvão. E alguém achou diferente o carvão, levou para casa, começou a trabalhar naquele carvão, lapidar, e descobriu que na verdade, sabe o que era? Um diamante. Quem sabe você não está carregando aí um diamante, mas que precisa ser trabalhado, precisa ser lapidado, precisa ser desenvolvido. Eu me lembro quando jovem, entrei para trabalhar numa empresa, e eu ficava assim encantado com a habilidade daquelas pessoas, como elas faziam o trabalho, o serviço. E um dia eu conversando lá com
um colega mais experiente, ele me disse assim, 10%, são 10% talento, 90% transpiração. Nunca mais esqueci. Uma terceira. Com certeza Deus colocou aí muitos dons e talentos em você. Isso eu não tenho dúvida. Cada ser humano é imagem e semelhança de Deus. Isso me ajudou muito a nunca mais desprezar ninguém. Porque quando eu olho assim para uma pessoa, por mais que a aparência possa me dizer alguma coisa, eu sempre lembro disso. É a imagem e semelhança de Deus. Tem muito tesouro aí. Tem muita riqueza aí. Tem muitas capacidades, tem muitas habilidades. E você é uma pessoa assim. Mas a terceira recomendação. Cuidado de si mesmo. Cuidado de si mesmo. Eu me lembro que a gente estava tentando ajudar uma pessoa que caiu em pobreza, mas em grande pobreza mesmo, passou inclusive a ter que morar na rua. Aí eu fui conversar com um empresário para ver se a gente não conseguia ajudar, encaminhar para algum lugar, uma empresa, um trabalho. E aquele empresário me disse assim, mas ele ainda está tomando banho? Ele ainda está conseguindo se vestir? Porque senão dificulta muito. E dificulta mesmo. Olha que interessante, o Paulo vai terminar essas exortações a Timóteo, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. Ou seja, dentre tantas atividades, tantas responsabilidades que o Timóteo tinha para dar conta do seu dia, das suas tarefas, Paulo diz assim, olha, você está tomando conta de um monte de coisa, fazendo um monte de coisas, mas não se esqueça, em meio a esse mundaréu de coisas que você tem que tomar conta, você tem que fazer, não se esqueça de cuidar também de você. Porque você cuidando de você, olha só o que ele vai cuidar, e do teu ensino, dessa forma salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Ou seja, era um cuidado consigo, não como um fim em si mesmo, mas como um meio, para continuar cuidando daquilo que Deus lhe havia confiado. Porque cuidar de si mesmo como o único alvo da vida, como um fim em si mesmo, seria assim, irmãos, um narcisismo injustificável diante de Deus. A pessoa que só vive para si, só se autocultiva, ela é o alvo final da vida dela. Não é isso. Mas um autocuidado como meio para continuar cuidando bem do que Deus confiou, não apenas é justificável, mas é esperado, inclusive indispensável diante de Deus. O Charles Spurgeon, que foi um pastor inglês, do século XVIII, ele escreveu algo que eu compartilho com você. Ele escreveu assim: em certo sentido, somos as nossas próprias ferramentas. Portanto, precisamos nos manter em ordem. Se quero pregar o Evangelho, só posso usar a minha própria voz, daí devo aprimorar as minhas virtudes vocais.
Só posso pensar com o meu cérebro e sentir com o meu coração. Portanto, devo educar as minhas faculdades intelectuais e emocionais. Só posso chorar e agonizar pelas almas com a minha própria natureza renovada. Então, devo manter vigilantemente a ternura que havia em Cristo Jesus. Meu espírito, alma e corpo são os meus mecanismos mais à mão para o serviço sagrado. As minhas faculdades espirituais e a minha vida interior são o meu machado de combate, as minhas armas de guerra. Te pergunto, o que Deus hoje te diz que você tem que cuidar em você? É a tua mente? Tua cabeça? A tua alma? Teu espírito? Será que é teu corpo? Teu físico? Como o sábio Salomão escreveu em Eclesiastes 9:8, sejam as tuas vestes sempre bem cuidadas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ou seja, seja asseado, se cuide. Se cuide. Você não é de você. Se cuide. Uma vez eu ouvi alguém dizendo: as nossas autoridades não se dão ao respeito. E é verdade em relação a muitas delas, mas que não seja em relação a nós. Que o Senhor nos dê a graça de fazermos jus a este nome que carregamos, onde quer que vamos, em e com qualquer idade, o nome de Jesus. Como Paulo diz em Efésios 4:1, rogo-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém.